Queridos irmãos, eu queria começar hoje relendo, com os irmãos, o texto lá de Romanos 8, dos versículos 26 ao 30. É dentro dessa porção que está o nosso texto, que fala exatamente como o Espírito Santo intercede por nós. Diz assim a palavra de Deus: Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Até aqui que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos neste momento colocar as nossas vidas diante do Senhor. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor possa estar nos dirigindo esta noite conforme o teu querer e a tua vontade, falando de maneira graciosa aos nossos corações. Ó Deus, que esse estudo possa, ó Deus, gerar frutos. Ó Deus, que esse tempo que nós estamos estudando este livro acerca deste assunto, ó Deus, que não seja um tempo em vão, muito pelo contrário, que possa ser a cada estudo um tempo de edificação e de crescimento para as nossas vidas. É assim que eu te oro, meu bom Deus, rogando que a tua boa mão nos acompanhe, nos capacite, nos ilumine, nos dê o entendimento necessário para estudarmos a tua palavra. É assim que nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Queridos, eu vou estar projetando aqui o nosso slide. Ok, vocês já podem estar vendo aí o... Nós começamos, irmãos, esse é o nosso 7º estudo. Já era para estarmos no 10º estudo, mas aprove ao Senhor que ainda estivéssemos no 7º, não é? E estamos estudando esse livro, não é? Todas as coisas para o bem, do pastor puritano Thomas Watson, escrito no século XVII, como sabemos, não é? Com um título inicial, um tônico divino. A ideia era exatamente poder, não é, estar enchendo os crentes, não é, fortalecendo esses crentes, respondendo a uma pergunta: por que coisas ruins nos acontecem como povo de Deus? Por que precisamos lidar com o sofrimento, com a angústia, com a enfermidade? Por quê? E a resposta, então, do autor está baseada exatamente nas palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós já caminhamos à luz de alguns capítulos aí. Nós podemos ver, por exemplo, que no capítulo 1 nós trabalhamos as melhores coisas que cooperam para o bem do homem piedoso. Vimos no capítulo 2 as piores coisas. E se você se lembrar bem, nós vimos algumas coisas, não é, que até então pouco tínhamos refletido sobre estas coisas. E agora no capítulo 3, que nós começamos, não é, há algum tempo atrás, há 2 semanas atrás,
porque todas as coisas cooperam para o bem, perdão, irmãos, para o bem do homem piedoso. É exatamente, então, esse capítulo, não é? Número 3. Procuraremos responder esta pergunta, porque todas as coisas cooperam para o bem do homem piedoso. Então, o autor propõe, não é, inicialmente, esta resposta, que nós estudamos ela, não é, no nosso último estudo, que o supremo motivo pelo qual todas as coisas cooperam para o bem é o íntimo e carinhoso interesse que Deus tem pelo seu povo. Então nós vimos, por exemplo, eu não vou reler tudo para vocês, mas é basicamente a ideia de que Deus ele fez uma aliança com o seu povo. Então ele agora é o Deus desse povo. Esse povo está debaixo então dos seus cuidados. Esse povo está, não é, debaixo do seu pastoreio. Esse povo está então debaixo, não é, desse agir soberano de Deus, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem deles. Então, basicamente, é por conta da aliança que Deus tem conosco. Então, nós vimos, por exemplo, que o autor ele propôs estudar aquela expressão, eu sou o teu Deus, não é, lá de Jeremias, em termos de relacionamentos. E nós vimos, por exemplo, como se fôssemos um paciente diante de um médico, vimos a relação de um pai e de um filho, de um marido e de uma esposa, uma relação entre amigos e a relação entre o cabeça e os membros. E vimos então, não é, a aliança de Deus sendo então, não é, exemplificada, ilustrada para a gente dentro destas, não é, dessas metáforas, digamos assim, não é, que nós estudamos na última semana, no último estudo. Então hoje nós iremos fazer o seguinte: uma vez que já entendemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem por conta desta aliança que Deus tem conosco, não é? O autor agora ele se propõe a fazer algumas inferências, ou seja, ele vai, não é, tirar dessa proposição todas as coisas cooperam para o bem dos santos algumas deduções. O que é que nós podemos deduzir disso? O que é que nós podemos inferir? O que é que nós poderemos, não é, apresentar para vocês como verdades, não é, à luz desta verdade que estamos estudando, não é, que todas as coisas cooperam para o bem dos santos. Então hoje nós nos dedicaremos basicamente a essas inferências, não é, que o autor aqui vai colocar. Nós veremos então, não é, as 10 deduções que ele coloca aqui. Algumas veremos de maneira bem rápida, não é? Outras nos dedicaremos um pouco mais. E você pode então estar fazendo as suas anotações, porque certamente você vai ser ricamente lembrado, né, da grandeza que é fazer parte do povo de Deus, de termos o nosso Deus como o nosso Senhor, não é, e sustentador, e aquele que governa, não é, todas as coisas e a nossa vida e a história para o nosso bem. Então, primeiramente, nós veremos o seguinte: se todas as coisas cooperam para o bem, então o que é que nós poderemos aprender disso aqui inicialmente? Consequentemente, aprendemos que existe uma providência. Então, observe que a primeira inferência, a primeira dedução que o autor vai tirar dessa proposição é que, se todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, a gente tem que parar e entender o seguinte: existe uma providência. Ou seja, as coisas não estão operando por si mesmas. Deus, na verdade, está, não é, agindo, Deus está dispondo, não é, todas as coisas, tudo aquilo que nós vivenciamos, toda a história, para o nosso bem. Deus, então, é o grande arranjador, segundo ele, de todos os eventos e circunstâncias. Ele põe todas as coisas em operação. A palavra de Deus diz lá no Salmo 103:19,
que o seu reino domina sobre tudo. Então nós estamos falando acerca da providência de Deus. E quando nós falamos da providência, irmãos, nós não estamos falando do ato de prover, não é simplesmente como vimos, por exemplo, no nosso Salmo 23, que o pastor está ali provendo as necessidades das ovelhas. A ideia, não é, da providência de Deus é um Deus que não somente é criador de todas as coisas, mas ele está sustentando e governando todas as coisas. Existe um livro do pastor Sproul que ele escreveu sobre esse tema, sobre a invisível mão de Deus, que trata muito bem esta ideia. Nós veremos basicamente é que as coisas no mundo não são governadas por causas secundárias, pelos conselhos dos homens, pelas estrelas e planetas, mas pela divina providência. Então, o que nós estamos vendo e aprendendo é que não são causas secundárias que regem e que governam o mundo. A primeira inferência, então, que o autor faz aqui é exatamente essa. Olha, se todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, nós precisamos estar atentos, então, e aprender que existe o que nós chamamos na teologia da providência de Deus. A providência é a rainha e a governanta do mundo. E há três coisas na providência interessantes. Aqui ele destaca, por exemplo, a presciência de Deus, ou seja, o Deus que escreveu a nossa história, ele conhece a nossa história, pois ele mesmo escreveu a nossa história, antes mesmo que essa história viesse a existir, antes dos fatos acontecerem, antes do seu filho nascer, antes do seu casamento, não é? Deus já havia então, não é, tido todo o conhecimento necessário acerca desta história. Em segundo lugar, o autor coloca a determinação de Deus. Ele tem não somente o conhecimento, o pré-conhecimento de toda a história, mas ao mesmo tempo ele determinou. Existe aquilo que nós chamamos dos decretos eternos de Deus. Um Deus que não é estabeleceu, um Deus que determinou. Se nós nos lembramos bem, o Salmo 139 vai dizer que todos os nossos dias foram escritos e determinados por Deus. E por último, o autor destaca a ideia da direção de Deus para que todas as coisas ocupem os seus lugares e tempos. Ou seja, imagine então que em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, nós podemos entender que tudo isso está cooperando para o nosso bem, para o bem do povo de Deus, para o bem daqueles que foram separados por Deus nesta aliança preciosa. Nós precisamos entender que quem está governando todas estas coisas não é o presidente dos Estados Unidos, não é a ONU, não é, sabe, a Secretaria de Saúde, não é os melhores, não é, juristas, não são os melhores economistas do mundo. Na verdade, por trás de todas estas coisas existe uma mão divina que conhece todas as coisas, que determinou estas coisas e que está direcionando todas estas coisas para o bem do seu povo. Então, esta é a primeira grande lição que nós podemos tirar, não é? Então, que coisa grandiosa para as nossas vidas hoje é nos lembrarmos que existe a providência de Deus. Deus está sustentando e governando todas as coisas. E ele dispõe então a sua ação, o seu poder, a sua sabedoria, para que todas estas coisas, boas ou más, cooperem para o nosso bem. Talvez você não esteja vendo a mão de Deus, da sua providência nesse momento, mas ela está lá. A mão do Senhor está lá, não é? E certamente está governando e regendo todas as coisas. Em segundo lugar, ele vai
tirar a seguinte dedução. Ele vai deduzir o seguinte: olha, se todas as coisas cooperam para o nosso bem, nós precisamos então observar a nossa feliz condição como filho de Deus. Ou seja, quando nós refletimos sobre esta verdade, que coisas boas ou mais estão cooperando para o meu bem, eu preciso então destacar a feliz condição em que nós nos encontramos como filhos de Deus. É basicamente isso que o autor vai destacar. Ou seja, todas as coisas cooperam, as melhores ou as piores. O Salmo 112:4 diz: ao justo nasce luz nas trevas. Ou seja, as mais nubladas e escuras providências de Deus têm nelas algum raio de sol. E que bendita condição se acha um crente verdadeiro. Quando ele morre, ele vai para Deus. Enquanto ele vive, todas as coisas lhe causam bem. Então, o autor ele entende e quer ensinar isso para a gente, que por mais difícil, por mais escura, por mais sombria, por mais dolorosa que possa ser, a providência de Deus, ou seja, esse momento na história que nós estamos vivendo, de lutas, de dificuldades, ou outros momentos que você passou, o que ele está mostrando e ensinando é o seguinte: espera, quando nós morrermos, nós vamos estar com Deus. E enquanto nós estamos aqui vivendo, todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Então, nós precisamos destacar a feliz condição em que nós estamos como filhos de Deus, como povo de Deus. Pastor, mas e as aflições, e as lutas, os sofrimentos, as coisas que nós passamos? O autor diz algo interessante, você pode acompanhar comigo a leitura, que diz assim: olha, a aflição é para o seu bem. Que dano pode o fogo causar ao ouro? Ele apenas o purifica. Que dano pode a joeira causar ao trigo? Ela apenas separa dele o joio. Que dano podem as sanguessugas causar ao corpo? Elas apenas sugam o sangue ruim. Deus nunca usa seus métodos senão para remover a poeira. Então ele diz: a aflição é uma raiz amarga, mas ela produz frutos doces. Então cita o autor aos Hebreus: ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por elas exercitados fruto de justiça. É importante, então, nós nos lembrarmos desta nossa condição como filhos de Deus. Isso, então, nos lembra que é uma feliz condição, onde mesmo com as aflições, as lutas, as dores, aqui neste mundo e no mundo vindouro, nós estamos debaixo do cuidado de Deus. É interessante quando o autor fala, do fogo no ouro. O que ele faz? Purifica. O que é que acontece quando a joeira passa ali nos campos de trigo? Está só separando dele o joio. Então, observe que muitas vezes nós passaremos por aflições, mas Deus está usando desses momentos para o nosso próprio benefício e para a sua glória. Então, lembremos da nossa feliz condição como filhos de Deus. É assim que nós precisamos, nos lembrar. Em terceiro lugar, nós iremos ver que se todas as coisas cooperam para o nosso bem, então, existe encorajamento para que nós nos tornemos cada vez mais piedosos. É interessante a figura que o autor usa. Por exemplo, ele vai entender que, à luz desta verdade, todas as coisas cooperam para o bem, do povo de Deus. Isso é uma verdade tão grandiosa, tão maravilhosa, tão
tão encorajadora, que vai nos despertar, na verdade, vai nos atrair para uma vida de piedade. Por isso ele diz assim: pode haver um imã mais poderoso para atrair-nos à piedade? Pode haver algo mais eficaz em persuadir-nos a sermos bons do que isso? Que todas as coisas devem cooperar para o nosso bem? E aí eu repetia a mesma coisa de maneira errada. Mas a ideia, irmãos, que o autor ele trabalha é exatamente essa, que quando nós nos deparamos com esta verdade, isso irá claramente nos seduzir à piedade. A verdade é que nós iremos querer cada vez mais viver uma vida de santidade, de piedade, de intimidade com Deus, evidenciando e testificando que fazemos parte deste povo, desfrutando do cuidado paternal de Deus, desfrutando então da presença poderosa desse Deus. Ou seja, esta verdade vai nos impulsionar para que nós nos tornemos ainda mais crentes, piedosos. É isso que o autor nos ensina. Em quarto lugar, nós veremos aqui uma situação que você pode até ficar um pouco assustado. Mas olha que interessante. Assustado não por você se enquadrar nisso. Assustado porque é um tema que normalmente nós não falamos. Mas olha só. Se todas as coisas cooperam para o bem do povo de Deus, o autor diz assim, então, notemos a miserável condição dos homens ímpios. Ou seja, se isso está sendo um benefício para a nossa vida, nós precisamos então notar a condição e o que os homens que são ímpios, os homens que não fazem parte deste povo, a condição deles qual é? Para aqueles que são piedosos, coisas más cooperam para o bem. Para aqueles que são maus, coisas cooperam para causar-lhes dano. Não sei se você parou para pensar nisso durante esses estudos. Ou seja, para a nossa vida, coisas boas ou más estão cooperando para o nosso bem, quer sejam as melhores ou as piores. Mas e para aqueles que não fazem parte do povo de Deus? Será que as más coisas estão, não é, cooperando para o bem deles? Ou, na verdade, estão causando danos em suas vidas? Ele diz assim: as boas coisas temporais cooperam para causar dano aos ímpios. Ele cita, por exemplo, riquezas e prosperidades não são benefícios, mas armadilhas, como afirma Seneca, não é, historiador do início aí da igreja. Coisas mundanas são dadas aos ímpios, assim como Mical foi dada a Davi para ser-lhes por laço. É interessante a gente olhar para esta verdade desse ponto de vista, não é? Para a gente, tudo ótimo, está tudo cooperando para o nosso bem. Mas e para os ímpios? Mas vamos imaginar que o ímpio seja rico e seja próspero. Que maravilha! Não é bem assim. O autor ele diz que as misericórdias comuns que os homens ímpios possuem não são imãs que os conduzem para mais perto de Deus. Antes, são pedras de moinho que os fazem descer ainda mais fundo ao inferno. E então, ele usa como referência 1 Timóteo 6,9. Então, talvez você olhe para a vida do ímpio e diga, poxa, olha, ele é rico, ele prospera, ele está com saúde, ele não está passando por isso. Não é? Calma.
Calma. Não se iluda imaginando que as coisas estão cooperando para o bem dos ímpios. Não. Por mais que haja riqueza, prosperidade, saúde, essas coisas não estão, não é, sendo instrumentos para o benefício dele, para a glória dele. Antes, estão sendo instrumentos, não é, que estão trilhando, não é, esta estrada para um tormento eterno. Em segundo lugar, ainda sobre esse tema, o autor diz que as coisas boas e espirituais cooperam para causar dano aos ímpios. E eu achei isso muito interessante. Confesso que eu, particularmente, não conseguiria extrair, não é, esta verdade, não é, ou esta inferência desse texto. Mas olha que interessante, o autor ele diz que da flor das bênçãos espirituais, eles sugam veneno. E aqui ele vai falar, por exemplo, de como os ministros de Deus podem causar dano aos ímpios. E você diz, poxa, como assim, pastor? Ele vai dizer que o mesmo vento que conduz o barco para um porto, conduz o outro barco contra a rocha. O mesmo fôlego do ministro que conduz um homem piedoso para o céu, conduz um pecador profano para o inferno. Eles que trazem a palavra de vida em sua boca, ainda assim, são para muitos aroma de morte. Você se lembra do que Paulo diz? Paulo falou que o evangelho, não é, ao ser pregado, Cristo ao ser pregado, era um aroma bom de vida para uns, mas um aroma de morte para outros. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha os olhos, Isaías 6,10. O profeta foi enviado com uma mensagem triste para pregar o sermão fúnebre deles. A palavra pregada não lhes cura, antes lhes endurece. E que coisa terrível é esta, que homens sejam afundados no inferno com sermões. Então, a ideia é de que você não pode, em momento algum, pensar que a sua condição como um filho de Deus é semelhante à condição de um ímpio. Deus está agindo de maneira soberana em tua vida, fazendo com que todas as coisas cooperem para o teu bem, para a glória dele. Deus está agindo também de maneira soberana sobre a vida do ímpio. No entanto, estas coisas não estão cooperando para o bem desses ímpios. Então você pensa, quer sejam nas coisas materiais, quer seja nos requisitos aqui nas coisas espirituais, mesmo sendo boas, nós vamos ver que ao ser aplicado na vida dos ímpios, estas coisas, na verdade, não estão cooperando para o bem deles. E o autor, então, ele cita, por exemplo, 3 outras questões importantes. Por exemplo, a oração. A oração coopera para causar-lhes dano. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, Provérbios 15:8. Ou seja, um homem ímpio acha-se num grande dilema. Se ele não ora, peca. Se ele ora, peca. Seja tida como pecado a sua oração. Então, até mesmo a oração do ímpio. E aí você diz, mas como assim, pastor, a oração do ímpio? A oração do ímpio está manchada por ateísmo, está corrompida por hipocrisia, por tudo isso, inveja, todas estas coisas Deus abomina. Então, na verdade, estas orações estão manchadas, são tidas como pecado estas orações. Então não cooperam para o bem deles. A ceia do Senhor. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor. A ideia também em relação à ceia, e aqui nos lembrando, não é, da igreja de Corinto, ele vai deixar muito claro que ao você comer e beber do cálice, não é algo muito significativo.
onde esse cálice pode ser um cálice de bênção, onde esse cálice também pode ser um cálice de maldição. Então, ele fala até mesmo do próprio Cristo. O próprio Cristo coopera para causar dano aos pecadores desesperados. E aí você fica, poxa, como assim, pastor? Ele é uma pedra de tropeço e rocha de ofensa. Isso, ele é mediante a depravação do coração dos homens, pois ao invés de crerem nele, eles se ofendem diante dele. Não é, irmãos, que Deus, Cristo, ele vai deixar de ser um Deus, não é? Ele vai pecar. Não é que Cristo vai, não é? Você entende o que nós estamos falando? O autor ele chega a dizer, e aqui talvez esclareça um pouco mais o que ele quer dizer. Você pode acompanhar essa leitura comigo, que ele diz assim, olha: o sol, embora em sua natureza seja puro e agradável, ainda assim é prejudicial a olhos inflamados. Jesus é designado para a queda, assim como para o levantamento de muitos. Os pecadores tropeçam diante do Salvador e colhem morte da árvore da vida. Assim como certos compostos químicos recuperam alguns pacientes, mas destroem outros, assim também o sangue de Cristo, embora seja remédio para alguns, para outros é condenação. Aqui está a miséria sem par daqueles que vivem e morrem no pecado. As melhores coisas cooperam para causar-lhes dano. E então ele diz, não é, que até mesmo o próprio tônico, né, os próprios tônicos lhe levam à morte. Então, irmãos, o que nós estamos vendo e entendendo aqui é que, de fato, nós não podemos esquecer da condição dos ímpios. Se, por um lado, nós estamos cercados, não é, com esta mão providencial que está nos acolhendo, trabalhando, santificando e fazendo com que tudo coopere para o nosso bem, Deus continua Senhor da história também do ímpio, governando todas as coisas. Mas, no caso deles, estas coisas não estão cooperando para o bem deles. Em quinto lugar, e aqui nós veremos alguns pontos mais rápidos, ele diz o seguinte: vejamos aqui a sabedoria de Deus, que pode fazer com que todas as coisas imagináveis se voltem para o bem dos santos. Ou seja, lembre-se que tudo está sendo pautado em cima da proposição que todas as coisas cooperam para o bem dos santos. Então, à luz disso, o que é que nós precisamos ver aqui? A sabedoria de Deus. Que Deus, ele pode fazer com que todas as coisas, por mais imagináveis que possam ser, se voltem para o bem dos santos. Ele pode, por uma química divina, extrair ouro da escória. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento, Romanos 11, 33. Deixe-me lembrar, estava pensando em alguns exemplos, e presta atenção aqui nisso. Por exemplo, o Senhor fez da prisão de José, poderíamos dizer assim, um degrau para a sua promoção, e desta maneira ele chegou a ser o governador do Egito. Foi por meio da prisão que ele chegou aonde chegou. Lembre, por exemplo, de Jonas. Nós nos lembramos de Jonas e nos lembramos daquele grande peixe que o engoliu e pensamos muitas vezes naquele momento ali como um castigo. Mas, na verdade, foi por ele ter sido engolido pelo grande peixe que ele foi salvo, que ele se arrependeu, que ele foi então mais uma vez enviado a Nínive e muitos foram salvos. Mas ele foi engolido por um peixe. José foi colocado numa prisão. Paulo lá em Filipenses 1:12 nos lembra
que foi por meio das suas correntes, das suas cadeias, que o evangelho foi então pregado. E muitos dentro da casa de César, não é, tiveram um encontro, a guarda pretoriana teve um encontro com o Senhor. O que é isso, irmãos? É que Deus, ele trabalha muitas vezes de maneira estranha, mas de maneira sábia. Às vezes Deus vai trazer ordem da confusão, vai trazer harmonia da discórdia. Às vezes Deus vai fazer uso de homens injustos para fazer aquilo que é justo. Então lembre-se, à luz desta grande verdade que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem dos filhos de Deus, veja sempre a sabedoria de Deus em tudo isso. Que por mais que Deus trabalhe de maneira estranha, ele é sábio de coração. Ele é um Deus que sabe o que está fazendo. Às vezes precisamos da prisão para desfrutar do trono. Precisamos, às vezes, do ventre da baleia para ser usados como instrumentos. Precisamos, às vezes, estar presos para que a palavra de Deus seja propagada. Ou seja, Deus é sábio no que faz. Por isso, descansemos o nosso coração. Não é? Vamos deixar de ficar murmurando, questionando. Será que é bom fazermos isso? De maneira nenhuma. O autor diz, citando Romanos 11:33, os caminhos de Deus são inescrutáveis. Eles são para serem admirados ao invés de investigados. Olha que maravilha. Aquilo que Deus está falando e fazendo e agindo é para ser fruto da nossa admiração, não da nossa investigação e dos nossos questionamentos, porque Ele é sábio. O autor então diz que nesta admiração nós não vemos nunca a providência de Deus em si, mas a misericórdia ou a maravilha que há nela. Quão estupenda e infinita é essa sabedoria que faz as circunstâncias mais adversas cooperarem para o bem dos seus filhos. Então, irmãos, nos lembremos de um Deus que é sábio. Em sexto lugar, e aqui estamos caminhando, ele diz que nós precisamos aprender quão poucas razões, na verdade, nós temos para ficarmos descontentes diante das tribulações exteriores e emergenciais. Ou seja, se todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, boas ou más, nós temos poucas razões. Por que ficar descontente diante da tribulação? Qual é a razão, então, à luz desta grande verdade, para ficarmos descontentes? Como assim? Ficar descontente com aquilo que nos fará bem? Eu confesso, irmãos, que isso é grandioso demais e muito desafiador. Ficar contente quando aquilo nos fará bem. Eu fico imaginando irmãos hoje nossos que estão passando por grandes lutas e não é fácil olhar para tudo aquilo e dizer, peraí, isso aqui vai me fazer bem. Então por que ficar descontente? Não é fácil, mas é assim que nós aprendemos na palavra de Deus. Todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Não há pecados aos quais o povo de Deus esteja mais sujeito do que a incredulidade e a impaciência. Quantas vezes, irmãos, nós somos incrédulos e não confiamos em Deus? Quantas vezes somos impacientes porque queremos hoje, agora, a transformação, o agir, a cura, a restauração? Muitas vezes nós estamos prontos, sabe, para desanimar em meio à incredulidade e se irritar em meio à impaciência. Quando os homens se enfurecem contra Deus por descontentamento ou impaciência, isso é um sinal de que eles não creem nesse texto
Que texto, pastor? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados por Deus para um santo propósito. Então, ao olhar para esse texto, nos alegremos. Descontente com algo que me fará bem. É dor, tristeza, luta? É. Mas o que eu vou fazer? Ser incrédulo, impaciente? Não. Isso vai te desanimar. Isso vai te irritar. Lembre-se desta palavra maravilhosa e gloriosa da parte de Deus, que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Em sétimo lugar, ele diz que nós podemos ver aqui o cumprimento da palavra de Deus, que diz com efeito, Deus é bom para com Israel. Basicamente, o que o autor vai trabalhar, e aqui eu falo de maneira muito rápida, é a ideia de que quando nós olhamos para a maneira como Deus está governando a história e que todas as coisas cooperam para o nosso bem, nós não podemos nos esquecer como Deus é bom para conosco. Nós não podemos, em momento nenhum, duvidar do seu amor, da sua bondade. Não. Israel passou pelo que passou, mas Deus amava este povo e as coisas cooperavam para o bem daquele povo. Não é diferente na nossa vida. Deus é bom. Deus é bom para conosco e nós podemos aprender isso nessa proposição. Em oitavo lugar, vejamos que motivos santos têm para serem constantes nas ações de graças. Ou seja, à luz desta grande e maravilhosa verdade, nós temos motivos de sobra para constantemente render graças ao Senhor. E muitas vezes nós somos deficientes nisso. O autor diz que muitas vezes os cristãos são deficientes, porque, embora sejam muitos no momento de súplica, ainda são poucos os que se apresentam no momento de gratidão. O apóstolo Paulo diz que em tudo nós devemos dar graças. E por que devemos fazer? Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então parece que nós estamos muito empenhados em suplicar a Deus, mas são poucos os que voltam, como foram aqueles 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. Nós encontramos muitos cristãos que possuem lágrimas em seus olhos e queixa em seus lábios, mas há poucos com harpas em suas mãos que louvam a Deus na aflição. Ah, querido, será que nós estamos louvando e agradecendo ao Senhor? Eu me lembro muito do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, nos ensinando que o anseio do nosso coração e a paz de Deus que vai reinar no nosso coração, ela vai vir à medida que nós oramos com ações de graças ao Senhor. Quando a nossa mente se preenche de todas as grandezas, de todas as maravilhas, e desta verdade, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Por isso que Deus encontre harpas em nossas mãos, louvor em nossos lábios, mesmo nas noites mais escuras e sombrias das nossas almas, que haja louvor. Sabe por quê? Porque tudo está cooperando para o nosso bem. Está doendo? Tá. Estamos chorando? Estamos. Há luto? Sim. Há anseio e preocupação? Existe. As coisas estão cooperando para o nosso bem. Eu fico pensando, e a gente falou sobre isso no acampamento, um dos nossos acampamentos. José, ele passou quase 20 anos
para discernir o porquê de tudo aquilo. Esse tempo, vamos agradecer, vamos descansar. Nós temos motivos de sobra. Vamos louvar ao Senhor. Vamos encher a nossa mente e o nosso coração desta verdade. Todas as coisas cooperam para o bem dos santos. Aqui nós encerramos, irmãos, aonde o autor, no ponto 9, ele vai dizer: pensemos. Se as piores coisas cooperam para o bem do crente, o que dizer das melhores coisas, Cristo e o céu? Aqui ele basicamente vai tratar que se hoje nós desfrutamos desta grande verdade em nossas vidas, nós não podemos nos esquecer das maravilhosas coisas que estão por vir e o que Cristo já fez por nós. Então, basicamente a proposta dele é para que a gente, ao se deparar com esta proposição de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, a gente se lembre da preciosidade que é Cristo e da preciosidade da glória que está por vir. E saber então que todas estas coisas estão cooperando para o nosso bem por causa da obra de Cristo e para lá então, para a sua morada eterna, o nosso lar eterno que nós caminhamos. Em 10º lugar, eu queria concluir aqui. Consideremos que se Deus, e aqui, irmão, presta muita atenção nisso, porque eu acho que isso aqui é extremamente prático para as nossas vidas. Consideremos que, se Deus torna todas as coisas para o nosso bem, quão justo é que nós deveríamos fazer todas as coisas servirem para a sua glória. Fazei tudo para a glória de Deus. Basicamente, o que o autor está dizendo é o seguinte: à luz dessa grandeza e desta preciosidade que nós aprendemos, à luz desta preciosidade, como você deve servir o seu Senhor? Como você deve viver a sua vida? Como? Se não para a glória dele. O autor diz que se ele atenta para o nosso bem-estar, se ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, a sua livre graça elaborou um plano para a nossa salvação. Se Deus busca o nosso bem, não deveríamos então buscar a sua glória. A grande questão, irmãos, é o seguinte: se Deus é esse Deus grandioso e maravilhoso sobre as nossas vidas, que nos alcançou, que nos restaurou, que cuida da gente, que sabe das nossas necessidades, que nos ama, que caminha conosco nos dias difíceis, que se alegra conosco em nossas alegrias. Se todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, as melhores ou as piores, por isso descansemos nesse Deus. À luz de tudo isso, nós deveríamos viver e servir a quem? A nós mesmos. Deveríamos buscar a nossa glória, servir as nossas paixões, servir o mundo, a Satanás, os prazeres da carne. Deveríamos desprezar tanto o nosso Deus ao ponto de não amá-lo sobre todas as coisas. Tudo deveria ser para a glória dele em nossas vidas. Assim como todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, que nós façamos tudo em nossas vidas para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. À luz desta preciosa verdade, irmãos, de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, nós deveríamos retribuir mais
este amor, vivendo uma vida realmente para a glória do nosso Deus. Então, irmãos, basicamente o capítulo 3, ele tratou o porquê de que todas as coisas cooperam para o bem do homem piedoso. E lembre-se, todas as coisas estão cooperando para o nosso bem porque existe um Deus que fez uma aliança conosco e disse que eles seriam o meu povo e eu serei o Deus deles. E por causa desse relacionamento que Deus tem conosco e firmou para sempre com o seu povo, nós podemos então descansar de que, quer as melhores ou as piores, na verdade, todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. E esta noite, então, podemos tirar inúmeras deduções, inferências, à luz desta proposição que enche o nosso coração de alegria e de gratidão, de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E orar, colocando a tua vida, a nossa vida diante de Deus. E depois lhe desafiar a trazer também uma palavra para a gente, à luz do que Deus possa ter falado ao teu coração. Oremos. Senhor Deus e Pai, ó Deus, te louvamos por esta palavra. Ó meu Deus, a verdade é que a cada estudo que nós estamos tendo desse livro, Pai, a cada estudo, Senhor, que nós estamos tendo neste livro, a minha alma é esbofeteada, Senhor. Ó Deus, quão falho, miserável, pecador. Ó Deus, eu sou. Apesar de ser pastor, chamado pelo Senhor para esta santa vocação, ah, Senhor, eu sou homem, eu sou limitado, eu tenho as minhas fraquezas, mas continuo debaixo do cuidado e do pastoreio do meu pastor, que é Cristo. E esses estudos, ó Deus, cada estudo, cada sermão, é o Senhor pastoreando o meu coração. Mas a minha oração é para que, através desse momento, não somente a minha alma seja pastoreada, mas que a tua igreja, teu povo, possa receber esta palavra no coração, que esta palavra gere frutos. Ó bom Deus, te louvo por esta noite, te louvo por este tempo precioso e rogo as bênçãos do Senhor sobre os lares, sobre as famílias daqueles que estão nos ouvindo. Abençoa-os, fortalece-os. É assim que eu te oro em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Queridos irmãos, estamos aqui de volta. Eu queria, não é, conforme a gente tem feito aqui, pedido, né, e para que, não é, algum dos nossos irmãos que estão aqui conosco esta noite, algum irmão que queria, não é, falar algo à luz de tudo isso que nós ouvimos, se quisesse destacar pelo menos um ponto, uma citação, é algo que Deus falou no teu coração, coloca o teu nome aí, não é, no chat, e a gente vai estar te chamando para estar participando conosco.
Queridos, eu estou vendo que alguns aqui, irmãos tentaram entrar, não é, acessar depois que iniciamos, e aquela história, na quinta-feira, quando eu começo a dar aula, para eu sair da minha tela e voltar para outra fica complicado. Então eu começo um pouco mais tarde, dou uns 10 minutos para todo mundo chegar, e então quando a gente começa realmente não tem como dar continuidade, tá bom? Aí as entradas do pessoal. Ok, irmãos, então vamos encerrar por hoje. Aqui, Rafael. Então vamos ouvir o nosso irmão Rafael e a nossa irmã Naf também. Rafael, meu querido. Paz e graça, reverendo. Amém. Eu só queria comentar, foi uma citação que o senhor falou que na verdade foi duas coisas que o senhor falou, mas eu estou lembrado agora que eu vou falar uma das coisas que mais afetam a vida do crente em si, miseravelmente, é a descrença. Você ser descrente e falta de fé. Porque desde o primeiro ponto, a gente vê de que maneira abundante, grandiosa e gloriosa Deus sustém toda a humanidade e, claro, principalmente os seus filhos com seu amor salvatório. Não foi poucas as vezes que eu já me peguei estudando a Bíblia e muitos assuntos, que eu me pego pensando como é que funciona, sabe? Aquele fundo de incredulidade que eu não consigo compreender como é que Deus ele é tão soberano ao ponto de juntar as minhas ações, as minhas ações, as minhas atitudes com as ações de um mundo totalmente decaído, totalmente depravado, e fazer dessas coisas boas, sabe? Coisas proveitosas e coisas santas. Como é que ele age não só na vida do crente, mas na vida do descrente, nesse mundo totalmente decaído. E como cada coisa vai ter seu propósito futuramente. Não foi poucas as vezes que eu me peguei duvidando. E tentando achar uma explicação lógica, sabe? Mundana, para que explicasse tudo isso. Mas, na verdade, a gente já tem a resposta. Essa resposta foi dada desde o primeiro ponto, que é a providência de Deus. Então, eu acho que muitas vezes nós crentes, pecamos na raiz em coisas tão básicas, que é saber que Deus ele é o Senhor da providência. E tudo que acontece, do jeito que acontece, o que vai acontecer tem seu propósito. E basta nós confiarmos que tudo vai dar certo. Claro que, como foi dito, as dificuldades vêm, as coisas que nós julgamos ser maus e ruins vão acontecer, mas é ter fé, ter paciência, que era outro ponto, ter a paciência necessária para julgar, para aceitar que alguém que é soberano, que é maior do que nós, que domina todas as coisas, tem seu propósito nessas pequenas coisas que nós julgamos ser erradas e ruins em nossas vidas. Então, era esse ponto só que eu queria comentar. Rafael, hoje quando você compartilhou a notícia da sua mãe, não é? Eu, assim, enchi meu coração de muita alegria, sabe? E de gratidão a Deus. E eu pensei muito nisso. Eu estava estudando sobre esse tema, não é? E disse, meu Deus, olha como são as coisas, não é? Se estivéssemos vivendo, né, né? Se fosse um outro contexto, onde talvez tudo tivesse tão bom, né, tão bem, tão próspero, né? Eu vejo que como Deus também usou todo esse momento, não é, para também estar ali, não é, preparando o coração da tua mãe para receber o Evangelho e ter a sua vida transformada. E
Alegrei-me demais, me lembrei da conversão do meu pai, e até brincar com você, que você colocou assim, eu tenho uma boa notícia, eu quase que disse, isso não é boa notícia não, irmão, isso é uma notícia ótima, maravilhosa, eu acho que para o coração de um filho, não é, meu Deus, um filho testemunhar isso é maravilhoso, e a minha oração é para que esse Deus soberano, não é, continue aí conduzindo a sua vida e a sua família, não é, Rafael? E a sua mãezinha Verdade. também aí nessa nova caminhada, com a graça de Deus. Viu? Verdade. E eu tenho certeza que esse momento ruim cooperou bastante, porque ela está passando por luta, sabe? Lutas, coisas complicadas, que não é só o coronavírus, são outras coisas também complicadas. E eu tenho certeza que essas coisas ruins, né, em si, tenho certeza que isso cooperou para que ela reconhecesse a soberania do Senhor e o quanto ela necessitava dele. Tenho certeza disso. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Muito feliz, viu? Deus te abençoe demais. Obrigado. Vamos ouvir a nossa irmã Naf. E aqui a gente encerra com o Naftali. Justamente, eu acho que boa noite. A minha fala é mais para colaborar com o que o Rafael, que o senhor falou. Esse momento que a gente está vivendo é um momento muito difícil, mas ao mesmo tempo ele colabora para nossas vezes para que a gente veja o que é que Deus tem feito, né? O que a gente está tendo de aprendizado com esse momento. Eu acho que é uma das coisas que eu mais tenho, assim, pensado, sabe? E nesse sentido, o quanto a gente deve estar contente, né? E o quanto a gente deve ser grato a Deus, por Deus estar, né, nos propiciando esse momento, né? E Ele está nos instruindo, né? Nos dando sabedoria. Uma das coisas que eu mais tenho vejo, pastor, é que as pessoas em casa, né, como o senhor estava falando, né, quem sabe se a gente tivesse outro tempo, a gente não tivesse essa total liberdade e essa total centralidade, né, a gente está tendo mais liberdade, assim, nesse sentido, né, de estar mais em comunhão em família, né, falando com os outros mais próximos, mesmo que seja, né, por via eletrônicos, Sim. mas também de estar mais, né, lendo a Bíblia, né, o próprio o retorno do culto do lar passou a ser algo que a gente, né, está fazendo diariamente, as questões da prática de oração mesmo, né, então, o quanto Deus tem usado esses momentos, né, para falar o nosso coração, né, o quanto a gente deve ser grato a Deus por isso. E também nesse sentido, né, da alegria que a gente deve ter, porque, assim, a gente passa pelas dificuldades, mas a gente sabe que Deus está conosco, que Deus, ele vai prover, que Deus, ele é suficiente para a nossa vida, né, mesmo que a gente não possa, como o senhor falou mesmo na pregação do domingo, a gente possa ser que a gente não tenha nada, né, mas Deus, ele torna suficiente, e essa suficiência, ela nos traz paz, nos traz alegria, nos traz esperança, né, então, é isso que eu vejo e o que eu e Jeff tem aprendido, né, nesses momentos que a gente tem passando. É isso. Amém, Naf. Valeu pela participação, pela palavra, não é? A minha oração, irmãos, é para que, não é, esses estudos possam estar gerando frutos, não é? Eu fui muito claro com os irmãos em minha oração. Esses estudos têm sido um tempo, não é, de Deus para minha vida, onde Deus tem pastoreado meu coração. E peço muito a Deus para que isso que eu tenho lido, aprendido, estudado, que não fique apenas, não é para mim, mas que de alguma maneira vocês possam também ser ricamente abençoados e fortalecidos, tá bom? Que o bom Deus continue abençoando a vida de vocês ricamente. Louvo a Deus pela presença e a participação de cada um dos irmãos que estão aqui, cada família. Não cessamos de orar por vocês, não é? Nesses dias, não é? Nós temos orado mais do que o de costume,
e que isso possa permanecer também, mesmo depois da pandemia, não é? Essa inclinação que Deus tem dado aos nossos corações para estarmos intercedendo constantemente. Então, vocês estão debaixo de muita oração, contem conosco e vamos seguindo firme aí nesta caminhada com a graça do nosso bom Deus, tá bom? Salmo de domingo, se Deus permitir, queridos irmãos, nós vamos ver como Davi tratou dos temores e dos medos que ele tinha no seu coração. E quem sabe, então, vamos, não é, aprender também como tratar dos nossos medos e temores. Que Deus te abençoe, te dê uma noite abençoada, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.